a partir dessa perspectiva analítica. Tá? Não sei se vocês fizeram essa pergunta, é o tipo de pergunta que se faz, vamos dizer assim, mais recentemente, vamos dizer assim, nesse tempo, tá? Nessa ideia de tempo, desde a década de 1970, mais ou menos, com a questão da estética da recepção, do Yaus e do Iser, tá? Por que é importante trabalhar com essa dissecação, eu vou usar esse termo, que é um termo feito a ciências biológicas e ciências do corpo, essa dissecação do texto literário, porque existe uma diferença entre nós lermos obras literárias e nós estudarmos essas obras. Tá? Por exemplo, em literatura portuguesa, as duas facetas são importantes, assim como em brasileira. Tá? Agora, a teoria literária, ela nos forneceria a comparada, elas nos forneceriam, assim como os estudos de linguística, os instrumentais necessários para que nós dissecássemos essas obras. Tá? Então, vejam, deveria funcionar como uma... eu vou usar aqui talvez uma imagem um tanto quanto anacrônica, mas mais ou menos como uma engrenagem, em que a teoria nos forneceria o instrumental e nas literaturas das variadas línguas ou literatura clássica, nós leríamos o texto, mas a gente sabe que não funciona assim. Então, nós precisamos, por exemplo, na literatura brasileira portuguesa, que eu estou falando mais especificamente da portuguesa, trabalhar esse aspecto teórico. Primeiro, nós estudamos textos literários, e essa expressão eu fixo com vocês, ou repito com vocês desde há muito, inclusive pessoas que já são minhas alunas há algum tempo. O texto literário, ele representa alguma coisa. Tá? Ele representa, por exemplo, uma cultura, um pensamento, as variadas relações que nós, seres humanos, estabelecemos com o mundo da história, o mundo da cultura, o nosso mundo íntimo. Então, veja, o texto é representação. E qual é o objetivo do professor? Como professores, por que nós estamos aqui reunidos estudando narrativas? Porque nós estamos aqui prestigiando as narrativas e não textos dramáticos ou textos líricos. Qual é o objetivo do professor? Tá? Eu tenho aqui um texto, eu vou colocar o nome, né? É uma editora no Brasil que ela, talvez vocês a conheçam, chama-se Por que Estudar Literatura? Ó. O autor chama-se Vincent Jouvet. Eu pus no chat para vocês, Por que Estudar Literatura, de Vincent Jouvet. Esse texto é da editora Parábola, tá? Parábola. Vocês devem conhecer, é uma editora que prestigia os eventos, a gente os convida, tá? Porque eles têm um caráter pedagógico, eles têm, a literatura não é o forte deles, tá? Eles devem ter somente umas 3, 4 publicações voltadas mais especificamente para a área dos estudos literários, mas para os estudos linguísticos, para os estudos de letramento, para os estudos de língua portuguesa, eles têm livros cujo foco é o professor e é a sala de aula. São textos não são textos mais fáceis, mas eles têm uma funcionalidade, bem? E nesse texto, tá, eu sugeriria, quem tiver interesse, a Parábola agora com esses tempos está com algumas promoções, e para a gente que é professor, para vocês também, tá? Ele diz o seguinte, o Jouvet, num determinado trecho, que o objetivo do professor não apenas não é o do esteta, como também se distingue do objetivo do teórico. Entender o que é a prática, o que é a arte como prática humana, e decidir que obras de arte representam interesse são 2 processos independentes. Então, vejam, nós não somos estetas, isto é, nós não formaremos, eu, nem penso os demais colegas,
escritores dentre vocês, tá? Esse não é o nosso objetivo, princípio, tá? Mas, por vezes, entre vocês já há pessoas que vêm com essa verve e acabam, vamos dizer assim, desenvolvendo, acabam aprimorando técnicas e modos de enxergar, e nós também não formamos nem críticos nem teóricos de literatura. Tá? Então, o que um curso de letras na modalidade licenciatura forma? Tá? Um professor, aí eu continuo com o Juvet, tá? Ele deve trabalhar com quais aspectos da obra de arte, isto é, texto literário, devem ser considerados dentro do ensino. Tá? Então, quais são as estruturas narrativas? Por que eu li esse trechinho? Para a gente entrar no texto Gêneros Literários, da Angélica Soares, tá? Quais são as estruturas narrativas que mostram para vocês, neste momento, que vocês futuramente mostrarão para os seus alunos, que constituem um texto que, a partir daquela estrutura, compõe uma obra literária, um texto ficcional, tá? E por que esse conjunto estrutural é capaz de representar o mundo da cultura, o mundo das relações humanas, o mundo que nós estabelecemos conosco mesmos. Então, é uma questão estrutural e que demonstra, por essa constituição, como o texto literário acaba cumprindo uma determinada função, acaba cumprindo um determinado objetivo, tá? Lembrem-se que, a prioristicamente, a função do texto literário não vamos dizer assim, defender isto ou aquilo, mas é representar o mundo. Tá? Por isso, nós precisamos trabalhar com a ideia de gênero, por isso, nós precisamos trabalhar com os gêneros literários. E neste breve livrinho que eu coloquei para vocês, Gêneros Literários, tá? Uma das primeiras questões que são colocadas, né? Eu gosto desses textos, eu já falei com vocês, mas eu repito, da coleção Princípios, Princípios, né? Princípios, que tem a Fundamentos. Porque eles, além de ter uma leitura bastante palatável, ao final, eles têm umas referências, que eu chamaria de clássicas, acerca do tema que eles abordam. Então, cada um de vocês que quiser aprimorar, que quiser, vamos dizer assim, aprofundar o conhecimento acerca desses temas, lá ao final vocês têm aquela bibliografia comentada, brevissimamente, mas há comentários, ok? Das primeiras questões que a Angélica Soares vai tratar é sobre a pureza e a questão híbrida na constituição do gênero. Ela vai chamar a atenção para quê? Vamos dizer assim, pensando aqui, vocês sabem também que a minha orientação é aristotélica, tá? Eu leio a literatura, eu leio a teoria literária, a crítica e uma série de outras questões a partir da visada aristotélica. Então, desde a poética do Aristóteles, a questão dos gêneros é tratada de modo híbrido, não há a pureza. Essa orientação de uma certa pureza, a partir da qual nós trabalhamos com aqueles modos que nós vimos no Steiner, por exemplo, o modo épico, o modo lírico e o modo dramático, é uma questão de ordem didática, gente. Porque vocês devem saber, é lógico que vocês são futuros professores, e alguns de vocês já o são, a nossa cabeça funciona a partir de um determinado percurso. E dentro desse... Bom dia, Raul. Bem, e dentro desse percurso, nós vamos preenchendo lacunas ou nós vamos alargando a perspectiva que nós temos a partir dessas caixinhas. Então, no primeiro momento, as caixinhas chamadas modo lírico, modo narrativo, modo épico, modo dramático, elas são necessárias para que, a partir do conhecimento delas, nós possamos sair de dentro delas, tá? Porque se nós nos enfeixássemos isso, nós acreditaríamos que haveria uma pureza de gênero, e ela não existe, tá? Eu estou aqui com... Bom dia, Raul, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Agora eu não estou ouvindo, antes eu estava ouvindo. Agora está baixo. Está baixo.
agora. Antes estava bom. Antes de você pôr os fones, tá? Ah, tá. Deixa eu ver aqui o que eu É. fiz. Então, só vou continuar aqui. Agora, ainda está baixo, mas... Pode continuar, Rosana. Então, tá bem. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu estou aqui com um texto que eu vou usar amanhã na pós-graduação, chama-se, eu vou pôr o título dele, O Mês da Gripe, de Valêncio Xavier. Eu não sei se vocês já viram esse livro, tá? O Mês da Gripe, é Valêncio, gente, desculpem, eu coloquei o nome dele no feminino, mas é no masculino, tá? Esse texto, algum de vocês já ouviu falar, já se interessou, tá? O Valêncio Xavier, o escritor que nós chamaríamos de contemporâneo brasileiro, tá? Ele faleceu em 2015, se não me engano. E O Mês da Gripe é um livro que data de 2008, tá? E ele foi reeditado este ano, né? Porque o Mês da Gripe refere-se, do ponto de vista do tempo histórico, aos momentos relativos à gripe espanhola no Brasil, que coincidiu com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, tá? Quem tiver curiosidade, se não me engano, vocês encontram trechos online, tá? Vocês vão se deparar com uma série do que parecem artigos de jornal, uma série de relatos de autoridades da época sobre a tal gripe espanhola e sobre as relações de paz que estão se firmando dentro da Europa ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, como nós catalogaríamos, do ponto de vista do gênero, um texto literário como o do Valêncio Xavier? É um romance? Existe um fio condutor, que tudo gira em torno da gripe e, aqui no Brasil e na Europa, do final de um grande, vamos dizer assim, monumento beligerante que foi a Primeira Guerra Mundial. Mas não é um romance, é um conto, não é um conto, é uma grande notícia de jornal? Não, porque essas notícias, algumas delas me parecem verdadeiras, outras eu não sei se são. Eu não fui à cata da veracidade, se essas notícias saíram em jornal, mas existe toda uma configuração de imagem que parece página de jornal. Vem o título do jornal, vem a data, vem toda uma editoração, uma diagramação como a de jornal. Então, vejam, só que quando você vai na ficha catalográfica, lá está escrito ficção. Então, é um texto ficcional. Agora, se eu quiser catalogá-lo dentro de um gênero, a gente pode inscrevê-lo dentro do grande gênero narrativo, agora, com relação a gêneros, crônica, poderia ser uma crônica, uma grande crônica, mas uma crônica diferenciada daquela crônica, por exemplo, de escritores brasileiros como o Otto Lara Rezende, como o Fernando Sabino, como esses escritores, por exemplo, da década de 50 para cá. Tá? Então, vejam, o gênero, ele existe em relação ao seu tempo, em relação a determinadas funcionalidades que esse tempo acaba pedindo do texto. São textos, quando eu falo em funcionalidade, eu não sei se é a expressão mais adequada, mas são textos que funcionam em determinado tempo, em determinado lugar e em determinadas circunstâncias. São textos que, depois de algum tempo, podem não funcionar mais. Tá? Então, vamos pensar assim, e aqui no texto dos gêneros literários tem a estrutura épica do Camões, tá? Que tem como exemplo aqui, ou a estrutura épica do Uruguai, que também tem aqui como exemplo. Tá? Elas vamos pensar, será que elas funcionariam? Será que elas funcionam contemporaneamente? Hoje, elas não funcionam mais, gente, tá? Mas nós que estudamos literatura temos que conhecer
como elas funcionavam e por que elas passam a não funcionar mais e como vai haver, eu vou chamar aqui, grosso modo, de metamorfose. Como esses textos vão se metamorfoseando, tá? Isso não significa que, há um momento no texto, eu não estou aqui fazendo uma preleção página por página, eu estou dialogando com todo o texto, tá? Pressupondo que vocês leram já alguma coisa. Não é para dizer, por exemplo, que o romance tem uma ascendência direta do texto épico, das epopeias. Ah, da epopeia surgiu o romance. Não. Tá? O romance, ele, vamos dizer assim, tem uma estrutura, tá? Muito assemelhada à estrutura da epopeia há algum tempo atrás, tá? Porque, se vocês acompanharem, e aqui eu vou saltar algumas páginas, mas eu vou voltar, na página 39 do texto da Angélica Soares, Os Gêneros Narrativos, tá? Ela vai falar do Uruguai, né? Vocês não tiveram literatura brasileira ainda, mas eu sei que o professor Ramiro, não sei, Vitória, você fez literatura brasileira com o Ramiro? Eu não sei se a Vitória fez, mas o Ramiro trabalha com o Uruguai, tá? Sim, eu fiz, professora. E você leu Uruguai com o Ramiro? Então, aqui também tem o Camões. Aquela estrutura, essas características que na página 39 vão ser atribuídas tanto aos Lusíadas quanto ao Uruguai, algumas delas ainda estão presentes no romance, por exemplo. Vejam ali, ó. Sendo a epopeia uma longa narrativa literária de caráter heróico. O romance também é uma longa narrativa literária e de caráter heróico. Só que hoje nós revemos, ou desde algum tempo, nós revemos o que é o herói. O herói contemporâneo não é o mesmo herói, por exemplo, dos romances do século XIX, que vocês vão ler. O próximo texto que vocês vão ler é o Amor de Perdição. Ali você tem um herói romântico configurado na personagem do Simão, tá? O Simão Botelho. Tá? O herói contemporâneo é diferente. Assim como era diferente o herói dos Lusíadas, ou o herói do Uruguai, ou o herói, para nós retornarmos à Odisseia, que é sempre uma referência, presente na Odisseia ou na Ilíada. Então, vejam, o texto do romance, ele contém alguns elementos assemelhados ou que já estavam presentes nas epopeias. Isso não quer dizer que ele é um descendente, ele não necessariamente tem uma descendência direta. Outra coisa, ele é grandioso e de interesse nacional e social. Lembrem-se que o texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos nessa disciplina, fez referência ao quê? A constituição da historiografia literária portuguesa a partir de um paradigma chamado espírito de nacionalidade, ou espírito nacional. Portanto, o romance do século XIX é aparentado com a epopeia, porque também construía, em determinados textos, e eu citei para vocês o Alexandre Herculano com o Monge de Cister, tá? Ou o Eurico o Presbítero, nós temos as lendas e narrativas compiladas também pelo Alexandre Herculano. Então, ali se constituía um texto em que, talvez mais do que um herói personificado por um sujeito, havia toda uma nação, tá? que tinha talhado, que tinha representado um determinado espírito por via daquele herói. Uma coisa que depois, quando a gente pensa nos romances realistas, no século XIX, ou mesmo nos romances neorrealistas do século XX, ou, contemporaneamente, no que, por exemplo, o professor Alfredo Bose, às vezes chama de romance brutalista, com referência à obra de um Rubem Fonseca aqui no Brasil, você tem esse caráter social. Tá? Então, vejam que eu estou tentando aqui demonstrar, tá? Ainda que isso esteja sutilmente posto no texto da Angélica Soares. Tá? Existe
vamos dizer assim, uma afiliação, o que não é necessariamente, o que não significa necessariamente uma afiliação direta do texto romanesco com o texto da epopeia clássica. Aquela fala da atmosfera maravilhosa, que alguns textos, por exemplo, às vezes nós lemos textos de suspense, tá? Eu pedi que vocês lessem uma novela, eu pedi o Loucura para que vocês lessem, do Mário de Sá Carneiro, né? Ou foi o Incesto? Acho que foi o Loucura, tá? Depois é o Loucura. Vocês vão ver, é uma novela, mas a novela também tem um parentesco com o texto épico. Ali vocês vão encontrar uma atmosfera maravilhosa, não no sentido das fadas, não no sentido dessa questão feérica, mas no sentido de que algumas perspectivas psíquicas das personagens acabam interferindo na narrativa que é apresentada a nós, leitores. Outra questão que está posta aqui, acontecimentos históricos passados. Isso nós encontramos nos textos dos romances ditos históricos do século XIX, e, se vocês se lembrarem do texto que nós lemos na aula anterior da professora Jane Tutiquian, ela vai falar dessa relação dialógica entre o discurso ficcional e o discurso histórico nos romances ditos contemporâneos da literatura portuguesa. Então, vejam, essa questão da pureza, então, a epopeia, o romance, eles têm um parentesco, e o romance ainda preserva. Às vezes as palavras não são as mais exatas, mas eu vou usar aqui preservar, o verbo preservar, por falta de uma palavra neste momento melhor. Mas o romance preserva algumas estruturas que já existiam na epopeia clássica. Isto é, que já existiam no Homero, que já existiam, por exemplo, no Camões, nos Lusíadas, que já existiam no Uruguai. Tá? Mas aí ingressa numa outra forma, porque essas epopeias todas, elas estavam escritas sob a forma de versos rimados e coisa que o valha, e o romance contemporâneo não mais. E aí eu fiz referência ao Mês da Gripe, seria interessante que vocês lessem. Há um outro autor brasileiro, chamado Luiz Rufato, aí talvez o Raul tenha lido, né? Eles Eram Muitos Cavalos. Ali é um romance? Eu não sei. Ali você tem um texto performático, vamos usar é uma grande performance ou uma grande instalação, pensando na instalação como aquele construto artístico materializado, às vezes no museu, ou em praça pública, ou em ambientes públicos, tá? Que utilizam-se de vários recursos de várias áreas e tem a provisoriedade, quer dizer, de algum momento poder ser destruído, ou a possibilidade da mobilidade. Um texto como Eles Eram Muitos Cavalos, do Rufato, ele não é prescritivo no sentido de você ter que ler capítulo por capítulo. Você pode ler um capítulo, o primeiro, aí você salta para o capítulo 10, depois você volta para o começo, porque não há essa linearidade, não há esse percurso de começo, meio e fim. Então, isso dá esse ar de instalação. Tá? Mas são todos textos que vocês vão pegar a ficha catalográfica e vão ver a inscrição. São textos ficcionais. Então, os gêneros literários, eles estão inscritos no âmbito da ficção, não do texto histórico, do texto científico, tá bem? É como pensar, por exemplo, eu estava aqui relendo um outro texto, é um outro manual que eu gosto muito, é o do professor Masson Moisés, chama-se A Criação Literária, tá? Na década de 1950, o professor Masson Moisés já dava aula, né, na graduação na USP, e ele criou um esquema para desenhar, para colocar imageticamente os principais gêneros narrativos para os seus alunos. Por exemplo, o conto, ele desenhou como se fosse uma célula, tá? A célula, ali você tem o enredo, a historieta, e
tudo gira em torno daquela célula. Nada vai sair do âmbito daquela célula. Já o romance, não. Você tem a célula, mas você tem uma série de ramificações. Quer dizer, você tem uma célula, você tem uma estrutura básica, uma estrutura central, só que outras estruturas gravitam em torno dessa célula básica. No conto, não. Essa célula, ela não tem ramificações, tá? É interessante, então, que essa, apesar... é um desenho que não cumpriria hoje essa perspectiva, essa orientação híbrida que os gêneros contêm. Mas, para um primeiro momento, é interessante a gente pensar para depois, vamos dizer assim, desconstruir essas imagens. Então, a primeira questão que o texto aqui traz, né, que eu falei, é a questão da pureza versus hibridismo. Então, gêneros são formas híbridas, não são formas puras. Aí mostrei aqui também no texto alguma caracterização das epopeias que até hoje resistem nos romances os mais experimentais possíveis. Tá? Outra questão que não está posta aqui, mas está de algum momento tangenciando o texto da Angélica Soares, tem gente que pensa que o conto, num percurso de metamorfose, poderia desencadear uma boa novela ou um bom romance. Isso não é verdadeiro. Um bom conto não se transformaria necessariamente num bom romance. Tá? É mais ou menos como quando a gente pensa num roteiro cinematográfico pensado a partir de um texto literário. Tá? Não sei se vocês já assistiram Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já se realizaram várias produções filmográficas acerca dele. Tá? Das melhores que eu assisti, foi uma da década de 90, começo dos anos 2000, acho que começo dos anos 2000, com o Reginaldo Farias, eu me lembro do ator, ele era o Brás Cubas, e ali eu vi que a Vitória assistiu, ali se pega a perspectiva onírica, principalmente os sonhos e as divagações da personagem. Quer dizer, quando você vai adaptar um texto, você tem que enxertar alguma coisa, porque são gêneros diferentes. O mesmo funciona com, por exemplo, o conto para o romance. Quer dizer, um bom conto, ele tem uma estrutura tal que talvez não funcione como um romance que peça esses outros apêndices. E isso não está necessariamente posto aqui no texto da Angélica Soares, mas é uma questão que o professor Masson Moisés estabelece na criação literária. Tá? Então, Raul, se você quiser se manifestar, ou vocês, os outros, à vontade, podem me interromper para falar, tá? Estão me escutando? Estão. Ai, que bom, porque dá um desespero quando essa coisa não funciona, né, gente? Eu não sei se dá em vocês, mas me dá um desespero muito grande. Uhum. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa pelo meu atraso, porque eu estava tentando acessar desde as 7h30, só que eu estava acessando o link da aula das 9h30. Uhum. E aí eu fiquei lá, até te mandei um e-mail, tá, Rosana? Depois desconsidera esse e-mail. Eu falei assim, Rosana, okay, me manda o link, porque talvez você tenha conseguido outro link para a turma, porque eu estava tentando entrar e não estava conseguindo, mas na verdade depois que eu reparei que eu estava entrando no link das 9h30, e por isso que eu estava lá, aguardando sempre alguém aceitar a minha chamada. Enfim, peço desculpas, tá? Mas aí, procurando, achei novamente esse link, okay, vou deixar os dois separadinhos, tá? Uhum. Eu fiquei pensando, lendo o texto dela, justamente nisso que você falou, Rosana, nos limites entre os gêneros, né? Uhum. E me lembrei, claro, de alguns textos, não tem como não lembrar nesse momento do Luiz Rufato, né? É um texto muito interessante que eu li, que eles eram muitos cavalos, e quando você comentou, eu fiquei pensando justamente nisso. Num primeiro momento, pela independência desses textos, o romance, que ele em algumas entrevistas ele fala que é um romance, né? Que tem ali uma independência, aqueles textos, cada um existe por si só, e é o leitor que vai dando essa junção, vai amarrando essas histórias, essas narrativas, mas que no início parece um pouco uma espécie de crônica, alguns até um conto, né? Então tem vários, eu percebo que tem vários gêneros ali dentro de um gênero só, compondo um gênero maior.
Então, a gente precisa, enquanto leitor de literatura, ficar atento a essa composição dos gêneros, porque se, por um lado, a gente tem características literárias que formam uma unidade textual, que vai remeter para um gênero, por outro, a gente tem gêneros menores que vão contribuir para compor um gênero maior. Sim. E a gente precisa ficar atento a essas demandas, até para a gente conseguir fazer uma leitura melhor do texto. Porque quando a gente tem um aporte melhor de leituras para compreender a composição do texto, a gente consegue aprender mais esse texto, né? E essa questão da transgenericidade, por exemplo, ou do hibridismo, é bastante interessante para a gente conseguir ler o texto de uma forma mais eficaz. E eu lembrei bastante também não tem nem como lembrar, né, gente, do objeto que eu estou estudando no doutorado, que é o Círio dos Anjos. Uhum. E se a gente for pensar, por exemplo, o primeiro romance dele, que é o Amanuense Belmiro, tem textos publicados que dizem que ele escreveu primeiramente crônicas para serem publicadas no jornal. Então, ele publicava essas crônicas primeiro no jornal A Tribuna e depois no Estado de Minas, né? E aí, eu comprei recentemente um livro que chama Lições da Borboleta, não sei se vocês conseguem ver. Lições da Borboleta, a trajetória do cronista amanuense Belmiro Borba. Então, Belmiro Borba era o pseudônimo que Círio dos Anjos utilizava para escrever as crônicas dele no jornal chamado o Estado de Minas e a Gazeta, né? Só ver aqui para confirmar. A Tribuna, perdão. Então, ele escrevia crônicas no início dos anos 30 para esses dois jornais, utilizando um pseudônimo. Ora, esse pseudônimo, depois, ele transformou no protagonista do romance, que é o amanuense Belmiro, que é o nome do livro, e aí a gente vai ter um romance, né? Então, o que a Keila propõe nesse livro, por exemplo, é fazer um estudo de como que houve essa transposição, essa modificação na linguagem, porque depois o Círio dos Anjos precisou apurar esse texto para transformar ele no romance, e a proposta dela é justamente essa, e ela coloca o título Lições da Borboleta, a trajetória do cronista amanuense Belmiro Borba. Então, ela vai mostrando como que houve essa metamorfose do texto, da crônica, para chegar até o gênero romance. E como ainda há no texto, embora seja um romance hoje, certos elementos que são característicos da crônica. Então, quer dizer, a gente tem aí uma dialogicidade muito forte entre esses dois gêneros, que é a proposta de estudos dela, né, que eu estou lendo, achei bastante interessante, e nos remete a pensar exatamente isso que a Rosana está dizendo, sobre essa metamorfose que o texto vai sofrendo ao longo do tempo, e como que a gente precisa estar atento para pegar essas nuances do texto mesmo. Inicialmente é isso. Obrigada, Raul. Essa questão que o Raul coloca é bastante significativa, porque eu só posso estabelecer esse diálogo, tá? Ele falou ele fez referência a uma rubrica transgenericidade, que se refere a transgenericidade é uma perspectiva de textual, tá, gente? Não é a transgenericidade com referência à questão dos gêneros masculino, feminino, trans e coisa que o vale, tá? Então, como a gente precisa saber, conhecer o gênero dentro da caixinha, como eu disse para vocês poderem ler nessa perspectiva em que os gêneros se cruzam. Porque senão a gente pensa que os gêneros, eles são sempre híbridos, sempre foram, mas há um histórico em que havia, vamos dizer assim, uma preponderância, ou os autores buscavam uma preponderância de um gênero sobre outro. Por exemplo, nós sabemos que no século XIX, e até hoje, não adianta eu falar que não existe até hoje, porque os exemplos literários estão aí, tá? O romance, ele foi tratado, e ainda alguns autores como tratam, e aí eu vou usar uma terminologia do Georg Lukács, como uma grande epopeia burguesa, tá? Então, se nós tínhamos lá nos antigos clássicos, por exemplo, nos Lusíadas, a grande epopeia da navegação, dos descobrimentos do homem rumo ao desconhecido, no século XIX,
por uma leitura marxista, que é a leitura do Lukács, nós temos o romance como uma grande epopeia burguesa, quer dizer, o avanço dessa classe social e as estruturas que essa classe social ou vai desmontar, ou vai construir, ou vai ter que se adaptar ou readaptá-la para si mesmo. Então, quais são os enfrentamentos que esses sujeitos burgueses têm com o mundo ao redor? Então, vejam, a perspectiva da epopeia pode não estar na forma, mas a leitura de um crítico como Lukács a coloca como a epopeia de uma determinada classe. Por quê? Dentro dos gêneros, nós temos uma ideologia, vamos dizer assim, aceita para que essas estruturas sejam montadas. É aquilo que eu chamei no primeiro momento, vulgarmente, de funcionalidade. Essas estruturas funcionam em determinado lugar, ainda que seja, vamos pensar, eu já vou estabelecer aqui o diálogo com Amor de Perdição. Talvez alguns de vocês já tenham lido, mas talvez tenham lido em outras circunstâncias. Hoje a gente vai lê-lo, hoje nós começamos a lê-lo com uma perspectiva em outro lugar. Tá? Não sei se o Raul leu em literatura portuguesa, mas é um clássico, né, Raul? Amor de Perdição, do Camilo. Mas ele é de fácil leitura, tá? Mas ali, por exemplo, eu gosto muito da perspectiva de um outro. Eu falei do Lukács, mas vou falar de um sujeito mais recente, o Michel Lovy. Tá? Michel Lovy. Eu pus aqui para vocês. Ele é um grande estudioso da obra do Walter Benjamin. Tá? Ele, apesar do nome, ele nasceu no Brasil, mas ele desde há muito ensina na França, ele é radicado na França. Tá? E o Michel Lovy, ele vai trabalhar com uma perspectiva também marxiana e de orientação benjaminiana, e que tem o seu, vamos dizer assim, as suas vamos dizer assim, eu não diria início, mas origens já no Baudelaire, tá? Que o romantismo é já uma resposta ao capitalismo e à modernidade como sistemas e estruturas que já nascem decadentes, isto é, já nascem descumprindo aquilo que prometem. Tá? Porque o que a modernidade promete? O que o capitalismo promete para o homem do século XIX? Eles prometem, grosso modo falando, os ideais do iluminismo, da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. E a gente sabe, hoje mais do que nunca, mas isso já era perspectiva no século XIX, que não há igualdade no capitalismo, na modernidade, não há liberdade, nem há solidariedade. Tá? Essas condições, elas são restritas a um determinado grupo de pessoas. Tá? Então, a ideia de que o capitalismo e a modernidade já nascem decadentes, tá? Está inclusa, pela perspectiva do Michel Lovy, tá? No romance romântico. Né? Então, vejam, por isso que nós assistimos, e aí isso me fez questionar, quando se fala, por que as personagens românticas, ao final, por vezes, morrem, enlouquecem ou vão ser trancafiadas pela própria vontade em algum lugar distante da sociedade, um convento, um manicômio, coisa que o valha, tá? Não é só porque, vamos dizer assim, o presente não é igual a um passado que se sonha, é porque o presente prometeu muita coisa e não cumpriu com essas promessas. Então, a desilusão, ela pode até estar relacionada a um passado, mas ela pensando no imaginário de uma determinada época, ela é relacionada ao próprio presente. O presente construiu uma narrativa de promessas, uma narrativa com determinados ingredientes e que não se concretizam de fato. Tá? É como eu não sei se a semana passada, não sei se vocês assistiram ao Roda Viva com a professora Lilia Schwartz. Alguém assistiu?
Davi assistiu. Não sei, Raul assistiu ao Roda Viva com a Lília Schwartz? Não, o último não, mas a Lília é uma pessoa que eu tenho acompanhado bastante nas redes, no YouTube, e tenho visto bastante coisa dela. Então, você deve ter acompanhado essa fala e o Davi deve se lembrar dessa fala. As outras pessoas, o programa é gravado, vocês podem assistir, tá? Há um determinado momento em que ela fala da narrativa que se construiu na história do Brasil quanto à importância dos militares para a construção do Brasil. Ela diz que isso é só uma narrativa, e uma narrativa que começou aqui do nosso lado, com a Guerra do Paraguai, tá? Só que nós aqui sabemos o que foi a Guerra do Paraguai, né? Foi uma destruição, vamos dizer assim, horrível, uma guerra que se abateu quase que sem lei nem nada sobre os vizinhos paraguaios, tá? Que provocou a derrocada desse lugar, tá? O Brasil também não foi vencedor, tá? Então, a história constrói narrativas que entronizam determinados sujeitos, determinadas formas de governo, determinadas formas de ver o mundo, só que as narrativas literárias, a narrativa da própria história, mas muito, vamos dizer assim, de modo muito presente, as narrativas literárias acabam colocando em choque essas outras narrativas históricas, tá? E de modo paródico, de modo sarcástico, de modo parafrástico, tá? Então, eu fiz referência aqui à professora Lília, tá? O Davi assistiu, mas o Raul, que tem acompanhado, essa fala dela, ela está presente em outros momentos, tá? Então, o texto romântico, aquela historinha de amor, que a gente, tem sempre uma história, ela não é só uma historinha de amor, ela representa não só a desilusão amorosa, mas ela acaba representando a desilusão com este lugar que nós chamamos de presente, mas que é um lugar de assentamento de memórias coletivizadas e rubricada, no mais das vezes, pelos donos do poder ou por aqueles que constroem um imaginário, tá, afeito às suas necessidades e não às nossas necessidades. Então, nós vemos... Pois não, Raul. Isso é interessante pensar que você está falando, Rosana, principalmente pela questão dessa construção do imaginário que você fala, né? Uhum. A Lilian fala exatamente isso, como que se construiu um imaginário cultural num país de que o brasileiro é um povo acolhedor, amistoso, é um povo simpático, e etc, etc, etc. E no final das contas, ela vai dizer que, na verdade, não, na verdade, nós somos um povo violento, nós somos um povo que ainda possui uma estrutura nas relações sociais altamente violenta, principalmente, por exemplo, em relação aos negros, em relação às pessoas, aos corpos ditos ou colocados como minoritários socialmente. Uhum. Ela vai falar exatamente isso. Como que se construiu esse imaginário de que nós somos pessoas acolhedoras? Ora, como que eu sou uma pessoa acolhedor, mas, por um outro lado, eu moro num país que mais mata, por exemplo, LGBTs no mundo. Sim. Então, veja, até que ponto essa figura, essa imagem, esse imaginário que se construiu sobre esse povo acolhedor, ela funciona de fato, né? Quando você falou essa palavra imaginário, eu fiquei pensando exatamente nisso. Ora, se no nosso imaginário cultural nós somos pessoas acolhedoras, por que nós somos o país no mundo que mais mata pessoas LGBTs? Acho Sim. que há uma incongruência, né? Porque, por exemplo, nós somos o último país da América a libertar, por exemplo, os negros, os escravos. Sim. Aí tem um problema, né? Se a gente é acolhedor, é receptivo, é tudo isso, né? Se a gente tem esse jeitinho brasileiro, por que há essa incongruência aí nessas relações? A gente tem que pensar sobre isso, né? E a gente, aqui nós estamos falando de formas narrativas na literatura portuguesa, mas também é bom pensar nas formas narrativas na literatura brasileira, tá? Porque um presente que traz determinadas narrativas, tá? E que não cola com as narrativas com as quais eu estou contactando contemporaneamente, é para fazer pensar, tá? É como no Amor de Perdição, vocês vão ver ali, não é um spoiler, mas é para prestar atenção, tá?
Quem já leu e se lembra, mas quem não leu, anote. Nós temos o par romântico, Simão e Teresa. Só que há também aí uma personagem que eu diria que é de muita importância, chamada Mariana. Tá? E vamos prestar atenção nas personagens. Quando a Mariana é descrita como personagem, ela é descrita como uma moça bonita, uma moça bem educada, enquanto a Teresa, que seria a protagonista, ela é descrita como medianamente bonita e só isso. O que é uma pessoa medianamente bonita? Para mim pode ser feia, né? Mas não mais do que isso. Então você tem ali e a Mariana é apaixonada pelo Simão, vocês vão ver na trama o que acontece, e em determinado momento você fala, porra, esse cara, ele é apaixonado pela Mariana. Só que vocês vão ver que o percurso sai completamente dessa perspectiva que nós teremos, tá? Então, aí há um confronto do quê? Das classes sociais. A Mariana é filha de um ferreiro, de um homem do povo, num lugar como Portugal, em que até, por exemplo, a década de 1970, 1974, nós tivemos a Revolução dos Cravos, que aboliu o regime salazarista, um regime ditatorial, tá? Até a década de 70, e até hoje ainda existe no imaginário português, uma coisa meio ligada à servidão, tá? Existia a alta casta dos grandes proprietários, em geral são proprietários rurais, depois você tem aqueles que estão entre, são, por exemplo, as babás, as acompanhantes, e os serviçais que ficam na cozinha ou no quintal, tá? A sociedade portuguesa, até uma parte significativa do século XX, era assim, e quase não havia possibilidade de fluxo entre ela. Então, vejam que a modernidade prometeu algumas coisas e no livro do Camilo Castelo Branco, no romance, a gente viu que essa era somente uma promessa. Tá? Então, pode parecer uma coisa assim, nossa, mas ali há indícios. A gente tem que prestar atenção nas minúcias no texto e, no caso, na construção das personagens. Qual é a personagem feminina? Por isso que aqui é uma orientação de leitura. Qual é a personagem feminina que tem um percurso significativo dentro do Amor de Perdição? Teresa ou Maria? Tá? Vocês vão ler e vocês vão se orientar e vocês vão, vamos dizer assim, levantar indícios. E em relação, por exemplo, ao Simão Botelho, que é o protagonista. Então, aí vocês vão ter uma contradição. Vocês vão ter no romance essa epopeia burguesa já apresentando as contradições que essa epopeia traz à tona, tá? Porque Portugal, no século XIX, não era um país burguês, tá? Portugal estava muito próximo ainda de uma estrutura eu não vou dizer medieval, porque passou pelo absolutismo, mas com essas castas, com uma aristocracia ainda que decadente, mas muito poderosa, tá? Então, é interessante perceber isso. Essa marca não é só voltar-se para o passado, nossa, era melhor. É ver que o presente, com as promessas que foram feitas, é bem pior, tá? Ou que ele não é tudo aquilo que foi prometido. O romantismo, tá? E aí, não só eu vou pensar mais especificamente no romantismo português, tá? E em outros romantismos, o alemão, o inglês, o espanhol, não vou falar que eu não conheço tanto assim, mas ele é carregado de desilusão, tá? A grande epopeia burguesa é também um percurso de desilusão, tá? Por isso que nós vemos, em geral, o happy end é meio complicado, tá? Ou há um percurso. Eu fico pensando na literatura brasileira, vocês já leram ou assistiram a novela, né? A Escrava Isaura, né? Você sabe que a escrava é branca, né? Eu fico pensando que, o Bernardo Guimarães estava de sacanagem, tá? Ele, na cara dura, ele fez chacota com a situação, tá? Porque não é possível,
Né? Então, voltando à premissa do Raul, que a gente leu a partir da Lilian Schwartz, quando Bernardo Guimarães coloca a escrava Isaura, uma escrava branca, ele não está legitimando nada, ele está fazendo uma puta crítica à estrutura montada neste país, tá? Porque só uma escrava branca, para ter a tolerância com que ela é tratada, ainda que a gente fala, nossa, aconteceu isso, aquilo com ela, fosse ela negra, ela já estaria morta faz tempo, tá? E no século XIX não ia se colocar uma heroína negra neste país. Bom, tá? Então a gente tem que ver esse apelo, a gente pode pensar assim, nossa, que ridículo, não. É que naquele momento as pessoas não enxergaram isso. Mas eu penso que o Bernardo Guimarães enxergou isso e colocou de caso pensado, para provocar um determinado efeito, e que talvez hoje nós pudéssemos ler melhor. Mas eu vejo que também não estamos lendo tão bem assim, tá? Infelizmente. Então, vejam, a desilusão está no próprio texto, no texto romântico. Ele não é um texto, ele pode se basear nessa perspectiva do espírito de nacionalidade, espírito nacional, mas há uma desilusão quando a construção desse espírito. Há uma desilusão que pode ser motivada, inclusive, historicamente. Tá? Uma outra questão quanto ao gênero, que no livro da Angélica Soares se coloca, tá? Eu me baseei a partir da página 21 e na página 22, para que vocês possam acompanhar. Tá? Ela aqui vai demandar, deixa eu ver aqui, 5, eu chamaria de características do gênero, e que para nós estabelecemos um estudo crível, um estudo verossímil dessa categoria, nós temos que considerar. O primeiro, que está no A, eu não vou ler, porque eu já fiz assim, eu tentei em uma frase ou em alguma expressão sintetizar. É a questão da pureza. Não há pureza de gênero. Há essa questão do hibridismo, ou, como bem lembrou o Raul, a transgenericidade. E é interessante, Raul, e todos vocês, que no Brasil não se usa muito a expressão transgenericidade com relação ao gênero literário. Não se usa, tá? Eu fiz um estudo com uma orientanda, a Isabel, no mestrado, a gente usou textos teóricos argentinos. Na Argentina e em outros países da América Latina, essa questão é importante, que no Brasil se confunde com a questão dos gêneros relativos aos corpos, tá? Então, o B, o gênero é dinâmico. Aquela questão que eu coloquei para vocês, quando eu falei em funcionalidade, talvez fosse melhor dinamicidade. O gênero, ele não está parado no tempo, ele não está parado no espaço, ele acompanha, vamos dizer assim, de alguma maneira, historicamente, o que o seu enredor solicita dele. Tá? Então, um texto como... eu estou dando exemplos da literatura brasileira, que estão mais frescos na minha mente, vocês me desculpem, por conta das aulas do mestrado mesmo. Tá? Um texto como O Mês da Gripe, tá? Tem uma relação com esse tempo, não só o tempo da gripe espanhola, mas como o tempo da gripe espanhola dialoga com o nosso tempo, que é o tempo da pandemia. Agora você fica de cara quando você sabe que o Valêncio Xavier escreveu O Mês da Gripe em 2008. Escreveu não, foi publicado em 2008. Aí eu estava tentando lembrar o que estava acontecendo em 2008. Se não me engano, uma parte de vocês era criança ou pré-adolescente, tá? E teve uma época da gripe, que a gente tinha que lavar as coisas e pôr de molho no vinagre. Não sei se... eu não lembro se era gripe, ou se era alguma outra doença. Vocês devem lembrar de pais e mães, porque aqui em casa eu tinha recém-chego de Dourados, e tudo, eu ainda era casada, meu ex-marido botava no vinagre. Eu falei, gente, eu não aguentava mais isso, tá?
mas ninguém ficou doente em casa, tá? Então, ou então ele queria pôr, como se chama aquilo, água sanitária diluída na água. Eu falei, gente, eu vou morrer com isso, tá? Mas eram as dicas para se isolar o vetor de alguma coisa. Então, vejam, só que eu tive que procurar isso, eu estou dando aqui uma informação para vocês, mas era um diálogo com aquele momento, e que, interessantemente, está dialogando também com hoje, com a pandemia, tá? E porque a gripe espanhola também, o Brasil negou também durante muito tempo a presença da gripe no Brasil. As pessoas estavam morrendo, mas diziam que estavam morrendo de outra coisa. Então, quando você lê, você fala, cara, faz 12 anos que esse texto foi publicado, e o diálogo com o que nós estamos passando hoje. Então, a dinâmica do texto que acaba representando situações, essa situação, o Raul falou da violência, essa violência simbólica que é esconder a verdade ou esconder o que de fato está acontecendo das pessoas. Essa é uma forma de violência, tá? Porque sonega informação, sonega conhecimento para aqueles que precisam sobreviver. E somos nós, a maioria das pessoas que compõem, vamos dizer assim, a população. Então, essa sonegação e essa criação de um panorama em que, não se preocupem, as coisas estão indo mais ou menos bem, é só aquela pequena gripe que daqui a pouco você sara, tá? Então, vejam que essa manipulação discursiva, essa manipulação retórica, existe desde há muito. Então, eu vou chamar assim, o apacentamento retórico, que encobre essas diversas violências, não só contra o corpo físico, mas com esse corpo identitário, com esse corpo cidadão, com esse corpo que merece respeito, né? Então, o gênero também é dinâmico, por conta disso tudo. Outra questão que a Magda Soares, eu estou com a Magda Soares por conta do letramento na cabeça, tá, gente? Não sei por quê, eu não estou estudando letramento, mas estou com ela na cabeça. Angélica Soares, tá? O que move o texto é a tradição, o que move os gêneros. A tradição no sentido de que o gênero, ele vai sendo, eu não vou dizer uma ruptura, mas ele existe em diálogo com uma determinada tradição. Quando eu penso gênero, eu tenho que pensar em termos comparativos. Quando eu penso, por exemplo, textos que eu fiz referência aqui do Valêncio Xavier, eu vou pensar em vários gêneros que ocorreram e que ainda ocorrem, mas que na obra dele vão se metamorfoseando. Então, eu preciso conhecer uma tradição. Senão eu não posso estabelecer esse diálogo. Senão o texto dele, nossa, que sacada, é uma sacada, mas mantém diálogo com outras sacadas anteriores, inclusive a da própria constituição do jornal. O jornal que eu acho, eu não sou uma feita história do jornalismo, por exemplo, mas eu imagino que os jornais começam a circular na Europa no século, vamos dizer assim, do iluminismo também, nos séculos XVII, final do XVII e XVIII, tá? Esse compartilhamento, essa visibilidade de algumas vozes, tá? Porque o grande lance, para mim, da Revolução Francesa e do iluminismo não é igualdade, fraternidade, liberdade para todos, mas é a visibilidade e a voz que se dá àqueles sujeitos que nunca ou pouquíssimas vezes tiveram vez e voz. Mulheres, pobres de um modo geral, loucos, aqueles que sempre tiveram os seus corpos trancafiados, pisoteados e opacizados. Então, o grande lance da Revolução tá, é essa voz que é dada a esses sujeitos. E o jornal acaba dando voz. Aqui eu não vou colocar em crítica, em discussão, que tipo de voz é dada, aí já é uma outra discussão. Mas que essas pessoas, esses sujeitos vêm à tona. Agora, o modo como vem, vocês podem ler o Foucault, que o Foucault aí vai trabalhar como esses sujeitos vêm à tona. Mas é uma primeira vitória, ou uma primeira aparição, vamos dizer assim, tá? Então, a questão Rosana,
Só para comentar o que você está apontando, porque eu também fiz esses apontamentos e fiz uma síntese também aqui no caderno, exatamente desses pontos, né? E ela coloca exatamente isso, a necessidade de considerar essas diferentes leituras, as diferentes percepções sobre o texto, né? Isso que você falou é importante, porque como ela coloca aqui, a tradição volta, né? No início do texto ela fala, o clássico volta. E por mais que a gente fale sobre o hibridismo, do ponto de vista do gênero, que não tem como dizer que não, principalmente no texto contemporâneo, mas isso que você falou, Rosana, é importante. A base a gente precisa ter. Sim. A gente precisa ter em mente, principalmente vocês que são alunos de graduação e estão no tempo propício para isso, sabe? Para estudar a base do que a gente precisa para depois, numa pós, em um outro momento, pensar esse hibridismo. Pensar, claro, a partir de agora, mas eu digo, agora eu penso que é o momento de vocês, por exemplo, saberem de fato o que é um romance, o que é uma crônica, o que é um conto, uma fábula, ter em mente essas características básicas. É claro que a gente não vai saber tudo, né, mas pelo menos ter um fio condutor que leva você a compreender os princípios básicos, elementares de cada um desses gêneros, para que depois vocês consigam perceber, até mesmo com maior clareza, esse hibridismo. Você já sabe que é um conto, você já sabe que é uma crônica. Então, quando você lê um romance, às vezes você vai dizer, nossa, mas isso aqui tem traços de uma crônica, isso aqui tem traços de um conto, né? Por quê? Porque você já tem em mente o que é um conto, o que é uma crônica, o que é uma fábula. Esses elementos básicos é importante a gente ter. E na graduação, eu penso que é um período primordial para a gente ter esse conhecimento base, elementar sobre essas categorizações, porque, querendo ou não, pessoal, elas são importantes, até para dar um passo à frente, até para pensar outras coisas, né? E o que o Raul está dizendo também está em diálogo com o que eu comecei na aula de hoje falando para vocês. Qual é a função do professor de literatura, além de ler a literatura? É trabalhar esses elementos que formam o texto literário, seja o gênero, seja a estrutura, os elementos que compõem uma estrutura narrativa, tempo, personagem e coisa que o valha, porque aí vai se formar o conhecimento. Pois não, Davi? Estava pensando justamente nessa questão, professora, e assim, só tentando expandir um pouco a sua fala do Raul, sobre essa função do professor, sobre essas questões básicas. Será que existe na escola um espaço para a gente pensar além dessas estruturas básicas? Porque é o que a gente sempre vê, né? Também remetendo um pouco à periodização da literatura, a gente só aprende essa classificação, a literatura dentro dessa caixa. Será que existe um espaço para a gente também trabalhar o hibridismo, principalmente quando a gente tem um currículo, aí remetendo um pouco à BNCC ou ao currículo do Estado, enfim, que é duro, assim, é bem estrutural. E aí, também remetendo à fala do professor Flávio, que dialoga muito com a disciplina da senhora, eu gosto bastante de fazer essas relações, ele fala sempre muito que a função do professor também é formar leitores, né? Leitores críticos. Então, será que a formação leitora crítica do aluno é necessária para que ele perceba sozinho esse hibridismo, essas relações, enfim, são questões que eu fico pensando, às vezes até também, nossa, como que eu faço, né? Olha, Davi... fala, Raul, depois eu falo. Posso falar um pouquinho? Então, pode, à vontade. Eu vou te dar, assim, uma percepção minha particular que eu tenho. Você está falando do ensino básico, não é isso? Isso. Eu estou lá. Eu dou umas aulinhas no ensino básico, então eu vou te falar como que eu percebo, tá? Em algumas escolas, a gente tem liberdade para trabalhar o que você achar que o aluno precisa. Claro que a gente segue o referencial curricular do Estado, que propõe conteúdos básicos mínimos, obviamente que é atrelados à BNCC, principalmente a nova BNCC, que é de 2017, que traz todo um novo repertório de formação do aluno. Agora, no que você fala especificamente sobre essa questão do gênero, a gente tem liberdade para trabalhar, por exemplo, um texto. Eu já trabalhei com os meus alunos Luiz Rufato, por exemplo. E trabalhei com os meus alunos Luiz Rufato num período que eu não estava, por exemplo, estudando, eles não estavam vendo literatura contemporânea. Agora, precisa a gente criar estratégias para driblar esse sistema, por exemplo. Eu não preciso chegar no aluno e dizer, olha, hoje nós vamos estudar literatura contemporânea.
olha, até explicar para o aluno o que é uma literatura contemporânea, até introduzir todo ele, entende? Mas eu posso, de uma outra forma, de um outro jeito, levar um texto, ler, declamar em sala de aula, fazer com que ele se achegue a esse texto, sem trabalhar, por exemplo, coisas muito conceituais. Para você podem estar claras essas coisas na sua cabeça, o que é muito bom. Agora, para o aluno, nem sempre isso vai fazer muito sentido, principalmente porque são adolescentes, pré-adolescentes, estão entrando na adolescência. Então, eu penso que, por exemplo, você pode trabalhar um texto, eu trabalhei Luiz Rufato, que tem essa perspectiva de uma crônica ou de um conto, dentro de um romance, tem. Talvez eu não tenha abordado todos esses elementos para o aluno, porque eles ainda são muito novos. Então, todas as teorias, eu ainda talvez não consiga dizer a ele o que são, né? Agora, fazer uma introdução, mostrar para ele essa dinamicidade, sabe? Essas vozes outras, isso é muito possível mesmo. Certo. O que o Raul disse, Davi, quando eu chamei a atenção, e ele também chamou a atenção para essa caracterização dos gêneros, isso propicia o que o Raul chamou de brechas. Por exemplo, você vai falar de uma personagem, você está no conteúdo, vamos dar um exemplo bem claro, você está no conteúdo do romantismo brasileiro. Vamos pegar Iracema. Ó. De repente você monta aquela imagem, aí você faz o link com, talvez, um texto contemporâneo escrito por uma indígena brasileira. E você mostra para o seu aluno, em comparação, como essa personagem indígena feminina foi construída lá no 19 por um cara como Alencar. E como essa personagem indígena feminina é construída hoje, no século XXI, por uma indígena mulher. Aí você vai, olha, gente, percebam aqui que há aqui um discurso que constrói um ideal de nação, um espírito de nação, e aqui não, aqui nós vemos como esse sujeito vai desconstruir aquela imagem, como ele vai criticar essa imagem. Então, a brecha é propiciada pelo próprio texto literário. Agora, a perspectiva teórica, essas estruturas que compõem a narrativa, Davi e todos os outros colegas e colegas, você, como professor, tem que conhecer. Você tem que conhecer tempo, tudo isso. Mas você não precisa falar, dar aulas sobre isso para os seus alunos. Você tem que mostrar como isso funciona na narrativa e como isso é importante para a construção da narrativa. Tá? Em geral, o elemento no ensino fundamental, na educação básica, que funciona como chamariz, personagem, porque a personagem aproxima esses seres de papel, tá? Como está aqui no texto, do leitor e da leitora, então uma aproximação, e espaço. O espaço onde as coisas acontecem, onde as coisas ocorrem. Isso também é familiar para o leitor e para a leitura. Categorias problemáticas de trabalhar. Tempo é problemático, tá? E foco narrativo, mas não é por isso que nós devemos nos afastar. Nós podemos trabalhar em relação com personagem e espaço, porque a personagem a gente põe num determinado lugar e você pode também trabalhar em comparação. Então, vejam como é importante, não só Davi, mas as moças e os meninos, tá? E essa questão que o Raul chamou a atenção, como é importante você conhecer uma tradição e conhecer o que está acontecendo hoje e trabalhar em comparação, tá? E é aí que você, eu não diria nem burlar ou driblar, Raul, mas eu diria que como a gente cumpre um percurso, vamos dizer assim, didático, tá? Pedagógico, que é o que nós devemos fazer. Tá? Porque tem gente que aquela periodização, aquilo, gente, é uma questão didática. Tá? E que vamos dizer assim, eu trabalho entrando e saindo daquele lugar, tá? E outra questão, ainda nós, professores nas salas de aula, tirante algumas escolas particulares, não estamos sendo vigiados por uma câmara, vigiados por alguma outra situação. Então, nós temos essa liberdade. Só que a gente
é uma liberdade vigiada, tá? Não vou negar, mas nós podemos pegar o currículo, pegar aquele plano de ensino que a gente tem, que é o que eu faço. Vocês devem perceber, eu tenho um plano de ensino, só que quantas coisas eu faço dialogar com esse plano de ensino que vocês têm no Siscat? Eu faço dialogar uma série de outras coisas, porque se eu fosse fazer o que está escrito ali, isso aqui seria chato pra caralho, tanto para mim quanto para vocês, tá? E eu estou segunda-feira nas primeiras aulas. Imagina o nível de afastamento e o nível de, vamos dizer assim, vocês pensarem, mas eu estou estudando isso para quê? O que isso tem a me dizer? Como isso contribui para a minha prática pedagógica, para a minha vida futura como professor, como pesquisador? Então, essa é a grande questão. É saber como intervir nesses espaços. E quando a gente sai desses monumentos, dessas caixinhas, a gente percebe qual é a possibilidade da intervenção. Que eu imagino, Davi, que seja isso que o Flávio também postule. Ele postule, porque ele está trabalhando com introdução à literatura clássica, aos textos clássicos, acho que é uma disciplina que ele ministrou já e ministra, tá? E eu sei que a pegada dele é essa, é demonstrar esses textos no diálogo com a contemporaneidade. Eu posso mostrar personagens que, por exemplo, ninguém prestou muita atenção. Eu escrevi um texto lá, faz já uns mais de 10 anos, em que eu prestei atenção numa personagem do Inocência, do Toné. Alguns de vocês já leram Inocência, do Toné. A Inocência é acompanhada de um anão negro. Parece um animal. Ó. Então, como aquela personagem é animalizada e até, vamos dizer assim, quase colocada na categoria do monstro naquela situação. Tá? E eu não tinha lido, eu acabei escrevendo, está num livro, tinha não foi encomendado, mas alguém me pediu alguma coisa sobre isso, tá? Eu falei, cara, eu não me lembro de ter lido nada sobre essa personagem até hoje, e essa perspectiva, tá? Porque no século XIX, ninguém ia ler esse anão, tá? Ninguém ia ler como ele era zoomorfizado dentro da obra do Toné, tá? Agora, hoje, eu tenho material suficiente, material crítico, postura crítica, uma série de leituras acerca desse percurso de escravização, esse percurso de violência, para ler aquela personagem. Então, veja, Davi, que nós, professores, também temos que acompanhar a crítica e a teoria literária, para perceber o que nos foi possível ler num texto que foi escrito há algum tempo, só que os mecanismos de análise não possibilitavam esse olhar. Então, veja, o texto literário é grandioso para isso. Então, eu penso, só que a gente, por vezes, não dispõe desse material e desse repertório, por isso é preciso conhecer a tradição, que é não só a postulação da Angélica Soares, mas é a minha também, é a do Raul, tá? E penso que vocês poderiam se apropriar dessa postulação, tá? O que você acha, Davi? Nossa, professora, amei, assim, agradeço a resposta. E, na realidade, eu fiz essa pergunta porque eu fiquei pensando, né? A senhora falou um pouco dessa velocidade... Como é? Verossimilhança? Verossimilhança, da velocidade também de se pensar essa questão do gênero, por conta da pureza, né? E eu fiquei pensando até que ponto... Eu sei que é importante esses conhecimentos básicos, eu sei que, como o Raul falou, a gente precisa deles para pensar, nossa, olha, dentro desse texto tem elementos de outro, enfim. Mas até que ponto seria problemático pensar só dessa forma, né? E eu falo disso também pensando nos letramentos, que a gente pensa a linguagem também como viva, como híbrida, enfim. O que na vida, né, é só... tipo, tá só numa caixa, tudo classificado. Na verdade, é tudo misturado, a própria vida é assim. Da mesma forma que a gente estava pensando, o texto literário ele é uma referência ao mundo, e o mundo também é essa bagunça, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta, né? Pensando, querendo problematizar mesmo, pensando, será que precisamos ou não? Enfim, eu estava nesse entre-lugar de dúvida mesmo, será que eu faço? Assim, por conta dessa formação que eu estou tendo, que por visto é excelente. Então, mas é como o Raul diz,
a formação na graduação é o momento para a gente ter esse conhecimento, porque depois o Raul está vivendo o momento do doutorado. Quando a gente não teve algumas coisas na graduação, a gente tem que correr atrás, e por vezes a corrida ela é acelerada. Muito, porque você, às vezes, é igual a gente está numa aula aqui, você chega numa aula da pós, por exemplo, para dar algumas aulas na graduação, para vocês, no caso. Se eu não tenho determinadas leituras, às vezes pode ficar um negócio meio vago. Eu vou ler. Por quê? Porque às vezes foi uma falha que aconteceu durante a graduação. E, gente, não quero me vitimizar, obviamente, mas eu tive muitas falhas. Eu me formei na UFMS do interior e boa parte do material, se eu não buscasse, se eu não corresse atrás, eu pegava referência de determinadas disciplinas e eu comprava os livros, eu ia atrás, eu lia, eu buscava, porque alguns professores simplesmente colocavam na referência, tá? E, inclusive, é um negócio que eu destaco, que a Rosana, por exemplo, não faz com vocês. O que está na referência, ela pega, ela trabalha, ela dialoga com outros textos, ela faz um link, e isso é muito importante, porque trata-se de uma formação de vocês. E coisas que eu tive isso em Coxim, na UFMS de lá, em algumas disciplinas, sim, de uma forma muito boa, em outras não. E nas que eu não tinha, eu procurava saber. Então, às vezes a gente está numa pós, no doutorado, e a gente já precisa ter determinadas leituras para desenvolver a coisa, porque o bonde está andando faz horas e você pulou nele, e aí, meu filho, tem que se manter, né? E a gente precisa dessas leituras. Quando a Rosana falou, por exemplo, citou o romantismo, né, e, por exemplo, dialogar com o texto contemporâneo, aí eu lembrei, olha, se você precisa trabalhar o romantismo, se a gente precisa trabalhar Iracema, por exemplo, né, perceber como que esse índio está lá, aí eu lembrei que em Coxim tem uma indígena que chama Gleice. Ela escreve, né? Isso, a Gleice Nonato, e ela escreve poesias, e eu tenho um livrinho dela. Ela me deu esse livrinho, um evento que eu fui em Coxim, e que chama Índia do Rio. Ela se caracteriza de indígena, ela assume a identidade indígena dela, e em alguns eventos culturais de Coxim, ela declama os poemas delas e tudo mais. Então, ela é uma indígena, ela assume isso. Então, levar um texto de uma indígena para uma aula sobre o romantismo, por exemplo, e perceber o que ela traz hoje. Então, em alguns poemas dela, ela diz, cadê as minhas terras? Cadê o meu povo? O meu povo estava pintado, o meu povo tinha essas cores, hoje o meu povo não tem cor, hoje o meu povo está opaco, né? Então, remetendo às cores que se tinha do indígena e tudo. Então, ela vai trabalhando essa identidade indígena a partir de uma perspectiva dela. Isso eu acho muito interessante. Então, a gente, enquanto professor, levar isso para a sala de aula, mostrar como o indígena é colocado, por exemplo, por José de Alencar, e como o indígena é posto pelo indígena hoje, você vai ter uma diferença. Que não tem como. Inclusive, uma diferença que tem a ver com a época, tem a ver com o momento, com as condições de produção, né? Inclusive com a própria literatura que se produzia em determinados períodos. E quem está falando, como a Rosana colocou, as questões das vozes, quem está falando em um momento, quem está falando em outro, essas vozes são importantes. Então, às vezes, você coloca no seu plano de aula que você vai trabalhar José de Alencar, vai trabalhar o romantismo, por exemplo, e se chega alguém, um coordenador, um diretor, por exemplo, para assistir sua aula, e se você não estiver trabalhando José de Alencar, às vezes pode ser um problema, porque eles querem que você trabalhe exatamente aquilo que está no seu referencial, no seu plano de aula. Então, você precisa também, no seu plano de aula, enquanto um documento, colocar aberturas, vai haver o diálogo com esse outro texto, criar diálogos com outros textos, eu acho que é um negócio importante. E, para isso, obviamente, a gente precisa de ter leitura, porque sem a leitura, o negócio dá uma travada. Só para confirmar o que o Raul disse, eu não sei se algum de vocês já teve a curiosidade de ler os planos de ensino, não só meus, mas dos outros colegas. Nós tivemos, acho que desde o ano retrasado, que inserir em todos os planos a relação com as questões étnico-raciais, as questões identitárias. Vocês já repararam isso? Eu não sei como que a gente tem uma relação. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso em literatura portuguesa, né? Porque eu estou falando de literatura portuguesa. Só que eu consigo fazer na medida que eu estabeleço a comparação com a literatura nacional, com a própria literatura portuguesa, com a teoria literária, com a crítica literária. Então, veja, os currículos hoje, quando pensaram nessa questão da
como que se chama isso? A transversalidade, tá? Hoje tem a transeccionalidade também, eu acho que também tem. Então, veja, esses termos, que não são só rubricas ou expressões, eles têm toda uma relação de atravessamento, de transposição, já que eles estão no currículo, é aí que está a nossa deixa. É nesse ponto, tá? Porque isso é previsto pelos documentos oficiais, que nós entramos com as nossas falas. E nós nos mantemos dentro de uma estrutura prescritiva, porque o plano de ensino, o plano de aula, o planejamento são prescritivos, mas também de um modo dialógico e crítico com o nosso enredor, com a questão que está posta ao enredor. Então, vejam, aí a questão dos gêneros e das estruturas, nós percebemos a dinamicidade, o hibridismo e o diálogo com a tradição. E nós estamos fazendo o que se pede de nós, tá? Tanto de mim, quanto de vocês, quanto do Raul. E essa questão que o Raul falou, mestrado e doutorado, não é só para isso. Vocês também têm, para mim, um professor sério de qualquer nível, até mesmo para as criancinhas, tá, que ainda não são alfabetizadas com letramento, tem que ser um cara que conheça as coisas, tá? Eu estava pensando exatamente nisso, Rosana. Que tipo de profissional a gente quer ser, né? Porque isso que a Rosana postula, coloca, tem a ver muito com o nosso caráter, com o que a gente tem de ideias. Porque você pode ser, por exemplo, porque, gente, não adianta. Às vezes você pode dizer assim, mas estou fazendo letras, eu não quero ser professor. Tudo bem, você pode até não ser. Agora, o pessoal da minha, eu vou dar os meus exemplos, porque é o que eu conheço, tá? As meninas que faziam graduação comigo, nenhuma delas diziam que ia dar aula. Estava tirando a faculdade, porque às vezes não conseguiu outro curso e tudo mais. Estavam em letras. Hoje estão todas na sala de aula, né? Mas assim, às vezes a gente diz, não vou dar aula, não sei o quê. Tá, mas aí o tempo passa, às vezes você não conseguiu uma outra coisa, e o que você tem? Você tem a sua habilitação. Você precisa do quê? De um trabalho. Surgiu a oportunidade, você não vai dar a sua aula? Você vai, querido. Você vai dar aula sim. Então, se você vai para a sala de aula e ir embora, e ainda que você não vá, é preciso que a gente pense que tipo de profissional a gente quer ser, seja dentro da sala de aula, seja fora da sala de aula. Eu vou cumprir um referencial, eu vou colocar o que estão pedindo, e é isso, né? Eu vou colocar coisa, eu não vou fazer, eu vou fazer um papel ali só para dizer que está feito, né? Porque muita gente faz isso, gente. A gente pode até achar que não, mas também não é só na letras, tá? Muita gente faz isso, coloca coisas em um plano, e aquelas coisas ficam lá, quase que engendrada, quase que num pedestal, e elas não saem de lá. E a gente precisa tirar isso de lá, esmiuçar, trazer para o dialogar, colocar para vocês, debater. Isso é uma formação, isso é uma construção de um conhecimento, de uma forma coletiva, né? Eu penso que é um pouco por aí, pensar em que tipo de profissional a gente quer ser, porque, querendo ou não, pessoal, a gente fala de literatura, de texto, e isso não é menor. A gente está aqui formando, é uma formação, né? A gente está trabalhando componentes específicos, porque vocês vão tirar uma formação e é importante pensar sobre isso, né? E essa questão, por exemplo, voltando aos gêneros literários, duas das questões que ela trata ali também, intertextualidade. Nós falamos aqui, boa parte desta aula, em relações intertextuais. Então, o que está escrito aqui no texto, nós dialogamos não em termos teóricos, mas em termos práticos. Eu tentei mostrar, Raul também, Davi se manifestou, tá? Acerca dessas relações. E nós estamos falando de um ambiente formativo, sobretudo, né? E quando a gente... Eu também, eu cheguei a essa crise, o ano que eu ia me formar, eu falei, vou desistir de letras, vou fazer outra coisa. Aí eu fiquei com medo de dar aula, tá, gente? Eu já tinha dado aula de língua estrangeira só, mas nunca tinha dado aula de língua portuguesa nem literatura. Aí no ano seguinte eu me formei, fui fazer mestrado direto, aí eu comecei a dar aula, tá? Então vejam, mesmo para gente que tem uma certa desenvoltura, que desenvoltura eu sempre tive, mas é coisa de agora eu me formo e vou fazer o quê? Vou dar aula, cara. Eu passei 4 anos aqui para fazer o quê?
Agora, tem colegas que foram fazer outra coisa, mas eu vou dar aula, mas é temeroso na medida em que a gente percebe isso que o Raul disse, é uma questão ética, é uma postura diante disso. Você fala, gente, eu não vou para lá para repetir o mau exemplo de alguns professores que eu tive aí. A Vitória está dizendo, agora eu estou diante disso. Aí eu fiquei pensando, não, esse mau exemplo, eu vou dizer, eu não quero ser esse cara. Chegava lá 7h30 da manhã, enchia a lousa de coisa e me cansava até, me dava sono. Tá? Então, eu não quero ser esse cara. Então, você começa a pensar o que você quer ser e qual vai ser. Eu penso, Vitória, que você está às vésperas de se formar, né? Que é a questão, a minha postura diante disso. Quer dizer, será que vou ser comprometida? Eu tinha essa questão. Eu falei, gente, se for para ir lá cumprir expediente, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Tá? Dá tempo de fazer, tá? Eu trabalho algum tempo em alguma outra situação, porque eu tenho um curso superior e vão me empregar, mas talvez não é domínio de conteúdo, mas que relação eu quero estabelecer com esse lugar, tá? E que relação eu quero estabelecer com esse lugar hoje, nesta situação que me cerca. Então, vejam, eu entendo esses dramas porque eu passei por eles, tá? Então, é que às vezes a gente acha que alguns colegas esqueceram disso, né? Falei, não esqueci, não estou tão velha assim para esquecer do que eu gostava, do que me dava um certo receio, vamos dizer assim, na década de 80, que foi quando eu fiz a graduação, tá? E vocês vão passar por isso, tá? Tem gente que passa quietinho, tem outros que se manifestam, mas a gente passa por isso. Tem gente que desiste antes, são várias as questões. Tá? Bom, eu vou parar por aqui hoje, tá, gente? Nós discutimos várias questões, tá vendo? E relembrando, o exercício número 1 já está postado. Nós voltaremos às aulas no dia 5 de outubro, porque a semana que vem, na outra, vocês têm o tempo para fazer o exercício, tá? Lembre-se que fecha o AVA dia 28. Quem tiver problemas com o AVA, por favor, se reporte a mim, pode mandar mensagem, tá? Se houver problema de postagem, vocês podem postar no meu e-mail, vocês sabem que não há problema, tá? E a próxima leitura a ser encaminhada é o romance Amor de Perdição, tá bem? Eu vou postar a partir da semana que vem, para quem não tiver acesso, tá? Mas para quem já tiver, pode começar a ler, tá? Então, e Raul, depois a gente conversa, você não precisa assistir a próxima aula, que é mais ou menos uma discussão nesse sentido, ok? Tá bem. E eu agradeço, Davi, por ter lembrado de gravar, tá? Porque outro dia eu fiz uma qualificação com orientandos, que esqueci de gravar. Ele falou, professora, a senhora gravou? Eu vou ter que contar para ele que não, tá? Mas isso vai ser uma conversa sim, tá? Marcar um café, Rosana, alguma coisa assim, para dizer de uma forma muito delicada, né? Não, eu vou falar assim, olha, eu anotei tudo aqui, querido, eu falo com você, tá? Então, eu agradeço ao Davi, tá? Aí, meu filho depois coloca no YouTube para vocês, tá bem? Então, olha, tenham todos uma boa segunda-feira e tenham todos uma boa semana, tá? Raul, obrigada, e depois a gente conversa, tá bem? Tá, eu que agradeço, tá? Eu posso falar com você agora no finalzinho um pouquinho, Rosana? Comigo? Pode, sim, à vontade, tá? Então tá. Gente, muito obrigada, bom dia para todos e boa semana, tá? Tchau, gente. Até mais. Não esquece da gravação para conversar com o Raul, senão a conversa de vocês vai ficar na gravação. Ah, então tá, eu vou tirar daqui. Obrigada, Davi. Tchau. Tchau. Eu vou tirar, Raul. O quê? Eu não entendi o que ele falou. Ele falou para tirar da gravação, Raul. Ah, sim, verdade. Interromper a gravação. Interromper.